Graça e paz. Quero neste vídeo falar um pouquinho sobre bênção, né? Todo mundo gosta de falar de bênção. E o que é bênção? Algumas pessoas dizem que bênção é um presente de Deus. Não deixa de ser um presente de Deus. Mas no hebraico, bênção, a palavra bênção, ela significa brahá. Ela é brahá. O que significa brahá? A palavra bênção em hebraico é brahá. E o que é brahá? Brahá, o conceito, né, de bênção no hebraico é conceder poder e autoridade para ser bem-sucedido e próspero. Ou, ao contrário, né, próspero e bem-sucedido. Eu já falei em algum outro vídeo que prosperidade em hebraico são 3 palavras que significa para nós no português plena paz, concordância com as leis tanto do homem quanto de Deus, porque a lei do homem ela é tirada, né, de dentro da lei de Deus, e adquirir conhecimento. Então esse é o conceito de prosperidade no hebraico. E nós sabemos que a Bíblia ela foi escrita em hebraico. Quase todos os escritores da Bíblia eram judeus. Então eles tinham uma cultura, né? A cultura deles era a cultura judaica. Não uma cultura ocidental, mas oriental. E muitas vezes a gente lê muito a Bíblia na nossa perspectiva ocidental e perdemos muito da profundidade da palavra, da profundidade da Bíblia em si, dentro de tudo aquilo que ela tem para nós, porque a Bíblia é uma fonte inesgotável de bênção, de vida, é o nosso manual, né? O nosso manual de vida, é o nosso manual, é o nosso testamento, aquilo que nós temos, que nos liga, né, a Deus, porque é a palavra de Deus. E a bênção, ela tem um valor. Você fala, irmão, mas bênção tem um valor? É um presente de Deus, é um poder, é algo que Deus nos concede. Mas só que se você ler lá em Deuteronômio 28, fala assim, que ela tem algo, eu tenho que fazer algo para receber a bênção. Então ela tem um valor. Não um valor monetário, existe um valor. Deuteronômio 28, 1 e o 2, fala mais ou menos assim: se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, se ouvirdes, tá vendo? Tem uma condicionante. Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, e guardares todos os mandamentos que hoje eu te ordeno, então virão sobre ti todas essas bênçãos e te alcançarão. Então existe uma condicional. Existe algo que eu preciso fazer para eu receber a bênção. Ouvir e obedecer. Se eu ouvir, é o que Deus está falando. Né? A mesma coisa fala Isaías 1,19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Ou seja, você terás a bênção, né? Bênçãos será concedido para você o poder e a autoridade para você ser próspero, para você ser bem-sucedido. E como eu falei para você, prosperidade, plena paz, andar em concordância com a lei de Deus e do homem. Por quê? Prosperidade não é apenas riqueza, dinheiro, porque a pessoa ela pode ter muito dinheiro, mas se ela não andar em concordância com as leis, ela não vai ter plena paz, porque ela vai estar sempre com uma pulga atrás da orelha. Ah, será que, né, a fiscalização vai bater lá na minha firma? Será que eles vão descobrir o caixa 2? Então ela não vai ter plena paz. Então ela é rica de dinheiro, mas ela não é próspera. Se a outra coisa, se ela que está ligada à prosperidade, é adquirir conhecimento. Também está ligado à prosperidade. E aí, o que acontece? Esse conhecimento de Deus, esse conhecimento da palavra, adquirir conhecimento. Olha o que Deus fala com Josué. Josué, medita na palavra desta lei. Que lei? Era
ele tinha até aquele momento os escritos que Moisés tinha, né? A Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. E ele fala para ele assim: olha, medita nesta lei de dia e de noite. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, e ela fará prosperar o teu caminho. Então, a prosperidade também está ligada ao conhecimento. Porque se eu conheço e coloco em prática, eu vou ter um retorno daquilo que eu estou investindo. Então, o que acontece? Eu quero ler um texto que está lá em Lucas 15, o verso 8 e 9. Fala assim: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Irmãos, dracma, né, na época de Jesus, era uma moeda, era um valor. E o que acontece com essa mulher? Essa mulher perdeu essa dracma dentro de casa. E quantos valores, né? Quantos valores têm sido perdidos? Quantos valores? Quantos valores deturpados, né? Quantos valores hoje, que antigamente era algo inegociável, hoje não tem mais valor, né? A palavra mesmo era algo que se a pessoa podia comprar e dar uma palavra, porque a palavra valia muito. Hoje não, hoje ninguém confia mais, porque é um valor que já se perdeu. Quantos valores já se perdeu? De fidelidade, de honestidade, de respeito, de lealdade, de sinceridade, de verdade, de confiança. Quantos valores, né? Quantos valores foram perdidos? E às vezes valores que são perdidos dentro da própria casa, dentro da própria igreja, dentro da própria empresa, dentro do próprio convívio social, dentro da sociedade. Quantos valores foram se perdendo? Nós temos visto um valor que tem se perdido aí com o tempo, que é o casamento, né? Hoje, o casamento está virando uma coisa que está sendo colocada como ultrapassada. Está se perdendo o valor, né? Há uma máxima que as pessoas estão dizendo aí, né? Meu corpo, minhas regras. Então fala pro seu corpo assim: para de respirar, para ver se ele vai parar. Fala pro seu corpo assim, fala pro seu coração assim: para de bater, para ver se ele vai parar de bater. O seu corpo tem um dono. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, não é nós, é uma casa, uma casa temporária. É uma habitação temporária nossa enquanto nós estivermos nessa terra. Mas nós queremos nos apoderar e nós vemos assim os valores totalmente mudados. E não sei como que vai, né? Eu creio fielmente que nós somos a geração do arrebatamento, porque não tem como vir uma outra geração. Que valores que essa nova geração vai ter? Porque os valores que tínhamos, né, nos séculos passados, muitos já se perderam. Então, valores que foram perdidos com o tempo. E essa mulher, então, ela perdeu uma dracma. E aqui que ela fez? Qual que é a atitude, né, que ela fez? Então, quando ela perde a dracma, ela acende a candeia e varre a casa. O que é a candeia? A candeia é a luz. Luz, né? O que é luz, irmãos? O que é a luz para nós? Lá no Salmo 119, 105, fala assim: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Ou seja, a palavra de Deus, ela nos ilumina. A palavra de Deus, ela traça um caminho para nós. Ela traça um caminho. E dentro da própria palavra diz que Deus tem preparado para nós um caminho. Ela nos traz um caminho. Para onde, né, nós vamos ir. Se nós estamos buscando ao Senhor, com certeza Ele também vai vir nos buscar. Mas um caminho ela vai traçar para nós. Isaías 30, eu vou ler esse versículo aqui. Não estava programado de eu ler, mas eu quero ler. Que fala exatamente sobre isso. Isaías 30, deixa eu ver, 21.
Fala assim: e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está de trás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. Ou seja, existe um caminho. Lá em Êxodo 23, deixa eu achar aqui, também vai falar de um anjo, né, que vai guiar o quê? Pelo caminho. Então Deus tem preparado para nós um caminho. E para nós andarmos nesse caminho, nós temos que estar também de acordo com aquilo que Deus ele tem para nós e que nós temos buscado. Ou seja, tem uma parte que é Deus e tem uma parte que é nossa. Então a bênção ela tem um valor. Deus ele tem prazer em nos abençoar. Mas nós temos ouvido, né? Duas estão em condicional. Ouvido e obedecido? Ou será que no meio de tantas vozes nós temos conseguido ouvir a voz de Deus? A voz do nosso eu, a voz da nossa vontade, do nosso querer, a voz da internet, a voz da televisão, a voz do mundo, né? Tantas vozes, né? Mas existe uma frequência. Você pode ligar o rádio lá em AM, FM, vai ter várias frequências. Deus ele tem a frequência própria dele. E nós temos que estar sintonizados nessa frequência para ouvirmos a voz dele. Fala assim, olha, o Êxodo 23, 20. Eis que eu envio o anjo diante de ti para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Então Deus está falando que tem um anjo para te guiar para o caminho, para te levar para um lugar que ele tem preparado. E aí, mas só que o 21 fala assim: guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Mais uma vez, ouvir a voz. O 22 fala: mas se diligentemente ouvides a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Então a bênção está condicionada, né? A nós chegarmos no caminho que Deus tem preparado para nós, a ouvir e obedecer. Aqui no Velho Testamento era o anjo, né? O anjo. Hoje é o Espírito Santo, nos guiando, nos direcionando no caminho, nos preparando, né, para chegar nesse caminho que Deus tem preparado para nós, no propósito de Deus. Então a candeia tem que ser acesa. Qual que é a candeia? A palavra de Deus. Ela tem que ser acesa, porque ela vai mostrar os verdadeiros valores. Quando aquela mulher acende a candeia, e aí o que ela faz? Ela varre a casa. Varrer, irmãos, significa tirar de dentro para fora. Você não varre a casa, né, tirando o lixo do lado de fora para dentro, não. Você varre a casa de dentro para fora. Então, muita sujeira que às vezes está dentro de nós, ela tem que ser colocada para fora. Às vezes tem valores que nós mesmos deixamos, perdemos eles pelo meio do caminho, como essa mulher perdeu. E precisamos voltar para a palavra, voltar a ter o entendimento, voltar para a palavra, para saber qual que é o verdadeiro valor que eu tenho dado até mesmo para a palavra de Deus. Qual que é o valor que eu tenho dado para o Senhor? Qual que é o tempo que eu tenho dado para o Senhor? Será que... Então eu tenho que varrer, eu tenho que limpar. A palavra de Deus fala: alimpai-vos, né? Aquele que é santo, santifique-se mais ainda, purifique-se mais. Então nós temos que entender que nós estamos vivendo um momento que é um momento mesmo crucial na história. 100% das profecias que tinham que se cumprir em relação à igreja já se cumpriram. 99% das profecias que tinham que se cumprir em relação ao mundo e a Israel também já se cumpriu. As profecias que faltam se cumprir vão ser as que vão se cumprir durante a grande tribulação. A igreja só falta ouvir, né, o som da última trombeta, que é a voz do arcanjo, para o nosso encontro com o Senhor nos ares. Mas quantas pessoas serão que vão encontrar com o Senhor?
Lá em Lucas, né, 18, no final daquela parábola da viúva, do juiz iníquo, o Senhor fala assim: será que quando o Filho do Homem voltar, ele encontrará fé na terra? Foi uma pergunta que ele fez. E hoje nós estamos vivendo uma apostasia tão grande, que a igreja, um valor que a igreja perdeu, escola bíblica dominical. Quase não existe mais escola bíblica dominical. Trocou-se para cultos festivos, né? Algo que chame a atenção das pessoas. Mas a base acabou. A base acabou. E nós precisamos, então, voltar. Olhar para dentro de nós, varrer de dentro de nós tudo que não provém do Senhor. Porque eu vejo duas igrejas. Uma igreja que vai subir, que é o remanescente, que é a igreja verdadeira. E existe duas igrejas hoje. A igreja professa, aqueles que falam que são, mas não são. Fala que são crentes, mas não têm atitudes de crente. Que não têm comportamento de crentes. Crentes que estão aliançados com o mundo, com os prazeres desse mundo. E crentes que estão firmes na fé. Então, esses são muito poucos. É um remanescente mesmo. Como fala lá em Mateus 24:40, né? 2 estarão no campo, um será levado, outro será deixado. 2 estarão moendo, um será levado, outro será deixado. 2 estarão, né, no campo, trabalhando, um será levado, outro será deixado. Então, quer dizer, a igreja não vai subir na sua totalidade. E aí, meu querido, o que resta é a grande tribulação. E eu sei, né? Porque a palavra nos revela. João, quando vê a revelação do Apocalipse, ele vê uma grande multidão incontável, de toda tribo, língua, nação, que vieram da grande tribulação. E nesse período, vai ser um período em que muitos vão se arrepender de não ter voltado para o Senhor a tempo. O tempo é hoje. O tempo é hoje, o tempo é agora. O momento é hoje. Profecias, nós estamos vivendo, nós somos a geração que mais viu o cumprimento de profecia, mas foi a geração também mais apóstata, que mais virou as costas para o Senhor. E o Senhor está dizendo: alma falou. Você perdeu, há perdas, mas há restituição também. Porque aquela mulher, ela buscou diligentemente, ela buscou pela sua dracma perdida. Ela acendeu a luz. Ela varreu a casa. E aí ela encontrou a dracma. E quando ela encontra a dracma, ela faz uma festa, ela chama as amigas, ela chama as vizinhas. E assim o Senhor fala, que assim, a festa no céu, quando um pecador se arrepende. Assim a festa nos céus, por uma pessoa que volta para os caminhos do Senhor. E nós precisamos fazer um caminho de volta para os valores verdadeiros da palavra de Deus, para os valores, né? Para os valores, bênção, né? As pessoas vivem correndo atrás de bênção. Não precisa correr atrás da bênção, não. Se você obedecer, se você ouvir e obedecer, as bênçãos vão te alcançar. Você vai ser concedido a você poder e autoridade para ser próspero e bem-sucedido. Por quê? Porque você está ouvindo e está obedecendo. Amém? Que você possa olhar para você mesmo e tirar de dentro de si tudo aquilo que possa estar te impedindo de ter uma vida próspera, principalmente em relação ao conhecimento da palavra. Porque Deus se revela através da palavra. Não adianta você dizer eu conheço a Deus, se você não conhece a palavra de Deus. Porque Deus se revela através da palavra. Como ele disse, né? Deus é amor. E aquele que não ama, não é nascido de Deus. Por quê? E como que eu sei que Deus é amor? Porque a própria palavra dele, nós sabemos que, nós entendemos que ele é amor. Porque a palavra dele também nos fala que antes de nós o amarmos, ele nos amou enviando o seu filho. Ele provou o seu amor por nós.
enviando o seu Filho para morrer na cruz por nós. Então, que esse amor do Senhor possa nos alcançar, de maneira tal, nos constranger, que esse amor possa nos constranger, sabe? A sermos pessoas melhores, crentes melhores, a não nos deixarmos amoldar pelo mundo, não deixar que o mundo coloque os seus valores em nós, mas que os nossos valores, eles prevaleçam, eles permaneçam, ainda que o mundo possa, assim como o Senhor falou, o céu, a terra, pode passar o céu, a terra, a palavra dele não vai passar, então que passe tudo, mas que os valores de Deus não passem na sua vida, que os valores de Deus continuem sendo essencial na sua vida, sendo né, uma mola propulsora para que você possa caminhar, para que você possa andar e para que você possa evangelizar onde você estiver. Então, bênção. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Mas que você sempre saiba que a bênção de Deus é condicionada. É condicionada a ouvir e a obedecer. Que Deus te abençoe. Se esse vídeo, né, te abençoou, que você possa compartilhar. Se você puder, inscreva no canal, deixa o seu like. Ajuda o canal a crescer, ajuda que outras pessoas também sejam evangelizadas. E você também se torna, né, um agente de bênção na vida de outras pessoas. Você evangeliza através, né, dessa palavra. Amém? Que Deus continue te abençoando poderosamente. Em nome de Jesus.